Conversa com meu povo. Enquanto esperamos a sua vinda, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo há de voltar. Diante de tal anúncio, desde sempre nasce a pergunta e a consequente resposta, inspirada sempre pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Sabemos, irmãos e irmãs, que no correr dos séculos tal anúncio e a esperança de sua vinda tem força para suscitar a mudança de vida e o espírito apostólico e missionário, para que a boa nova do Evangelho alcance os confins da terra e os confins dos corações. Comecemos com a disposição à conversão. Em cada celebração eucarística, renovamos nossa certeza da plenitude da vida quando o Senhor se manifestar em sua glória. Aclamamos assim todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. E nós o fazemos no tempo que nos é dado, no dia a dia do mundo e da igreja. Tempo. O tempo do calendário, do relógio ou da agenda, cheia de compromissos, o ano que corre mais do que esperávamos, o tempo físico. Entretanto, temos a viver o tempo da graça. É do apóstolo São Paulo a recomendação. Exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. E aí nos perguntamos, como viver o tempo da esperança, que muitos de nós chamamos tempo do Espírito, na certeza de que o Espírito Santo explica todas as coisas e nos inspira as respostas a serem dadas diante dos desafios do cotidiano? No tempo favorável dado por Deus, recordamos o ensinamento da carta aos Hebreus. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Viver bem cada dia, primeira recomendação, aproveitando todas as oportunidades para amar a Deus e ao próximo. Há poucos dias, recordamos em Belém o 8º aniversário da Páscoa pessoal de Dom Vicente Joaquim Zico. Muitos se lembram
do anúncio que ele foi feito com o agravamento de sua enfermidade, quando recordamos que o anjo da igreja lhe dizia: de todos os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que era hora de descansar de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Sua resposta ressoa em nossos ouvidos. Não tenho receio de me apresentar diante de Deus. Nesta terra, amei a Deus de todo o meu coração. Para adquirir tamanha serenidade, faz-se necessário, e aqui outras propostas de vivência desse tempo de Deus: discernimento, capacidade de identificar como e quando será necessário falar ou agir. Sem atenção, escuta, paciência, serenidade, virão necessariamente os atropelos, a improvisação e a precipitação nas decisões, comprometendo o bem a ser feito. Discernimento se faz escutando a voz interior com a qual o Espírito Santo nos conduz, seguindo as inspirações de nossa consciência, que foi criada e direcionada por Deus para o bem e para a verdade. Discernimento se faz com a luz da Palavra de Deus, lida, rezada e vivida, com a qual ela orienta e corrige os rumos de nossas decisões. Discernimento acontece com a escuta de pessoas mais vividas e bem vividas nos caminhos do Evangelho, conselheiros e conselheiras, quando a presença de Jesus entre aqueles que se reúnem em seu nome ilumina os passos a serem dados. Há perguntas e dificuldades interiores a serem superadas. Guardar problemas sem buscar com sinceridade a orientação necessária significa criar cobra dentro de casa. Há algum tempo, o Papa recordou uma expressão muito conhecida que afirma ser melhor ficar com o rosto queimando ou vermelho de vergonha ao abrir o coração do que ficar amarelo o resto da vida. Coragem para pedir ajuda, para pedir socorro é fundamental em nosso caminho para a evangelização, para a felicidade e para a santidade. Na vida interior, no relacionamento com a família, os irmãos ou irmãs, na comunidade cristã, assim como no dia a dia de nossas atividades, aquelas atividades que correspondem à vocação ou situação de cada pessoa, enquanto esperamos a vinda do Senhor, no tempo que vai da Ascensão e o Pentecostes até o fim dos tempos, cabe-nos ainda enxergar mais o que é positivo do que colocar em relevo coisas negativas das pessoas e da vida. Há que se superar a maldade refinada de sempre acrescentar um porém, sem abraçar o que existe de bom nas outras pessoas. Apenas um exemplo pode ajudar. Quando o nosso olhar está carregado de julgamentos, exercitar o contrário, quer dizer, a lembrança de algo positivo da pessoa em questão, até porque ninguém é totalmente mau ou incompetente. A virtude da esperança, dada de presente no batismo, haverá de infundir em nós o sentido de nossa história pessoal e da história do mundo. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está para vir. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Se afirmamos na profissão de fé que acreditamos na ressurreição da carne, na remissão dos pecados e na vida eterna, não nos é lícito deixar de pensar na eternidade. Estamos
certos de que a plenitude está lá, junto de Deus, e um dia deveremos apresentar-nos diante do Senhor. Aguardamos sim a sua vinda, não reduzir nossa esperança a esta terra, saber que as dificuldades serão superadas. O mundo novo vem mais de Deus do que de nossas próprias forças. Por isso aclamamos com a Igreja o mistério da fé, dizendo: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. O Papa escolheu como tema desse Dia Mundial das Comunicações, comemorado cada ano na Ascensão do Senhor, um tema muito simpático: comunicar com o coração. Não se trata de apenas transmitir notícias ou conteúdos, mas colocar o coração naquilo que nós comunicamos. E este é também o objetivo dos meios de comunicação de nossa Arquidiocese de Belém. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Juliana Serra, de Belém: como entender o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Bom, Juliana, as pessoas com muito costume dizem assim: é complicado com o mistério da Santíssima Trindade. Eu já respondi perguntas semelhantes a respeito disso em nosso programa, e eu digo uma coisa muito simples: não tente entender aqui, na cabeça. O que é um mistério? Mistério não é algo que eu não entendo, mas que quanto mais entendo, mais tenho a entender. Então, mistério da encarnação do Verbo. Por que Deus se fez homem? Por amor, porque Ele quer participar da nossa vida. O mistério da Santíssima Trindade é que nós nos acostumamos a pensar que a perfeição é o indivíduo, quando em Deus a perfeição é a comunhão. 3 pessoas distintas, mas que são uma vida totalmente de família em comunhão. A perfeição é a comunhão. Então, comece a praticar, comece a viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Superar o egoísmo, o individualismo, sair de si mesmo para servir. Você perceberá que com muita clareza você vai dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você não explique com palavras, mas a sua vida vai mostrar que já está entendendo o mistério da Santíssima Trindade. Pergunta de Paulo Andrade: qual a possibilidade do Senhor em seu programa fazer uma catequese sobre o que pode e não pode na celebração eucarística? Há uma carência muito grande sobre isso. Por exemplo, na fila da comunhão muitos se ajoelham para receber a Eucaristia. Isso pode acontecer? E a música profana? Bom, é claro, eu tenho feito através das perguntas. Quando as pessoas mandam as perguntas e depois quando ocorre um assunto de formação, se já percebeu uma coisa, sempre eu me refiro ao Evangelho do próprio domingo. Neste programa Conversa com Meu Povo, no dia a dia, no programa Palavra de Vida Eterna e no programa Voz do Pastor na rádio, eu vou transmitindo esses ensinamentos, mas só para ficar naquilo que foi perguntado. Muitas pessoas se ajoelham para receber a Eucaristia. Há uma norma da Igreja que diz assim: é liberdade do fiel a sua forma de receber a comunhão. Pode receber ajoelhado, pode receber em pé, pode receber a comunhão na boca ou na própria mão, como a pessoa sentir que é adequado fazer, né? Então, alguns se ajoelham para receber a comunhão. Pode acontecer? Pode. A única coisa que eu sempre digo
é quando alguém diz assim, eu vou me ajoelhar porque a posição de ajoelhar é mais respeitosa. Isso aqui não é verdade. Estar de pé é também respeito, né? Quando o Novo Testamento diz assim, ele se levantou, é posição de ressuscitado. Por isso eu posso comungar de pé ou ajoelhado, recebendo diretamente em minha boca a comunhão ou recebendo em minhas mãos. Isso aqui faz parte da legislação normal da igreja. Depois, você fez uma pergunta sobre música profana. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu não tenho encontrado em lugar nenhum da Arquidiocese de Belém, o uso de música profana. Talvez, se você me mandar alguma indicação sobre tal música que aconteceu, talvez a gente poderia dar uma resposta. Mas eu celebro todos os dias em lugares diferentes e nunca encontro uma música que não seja música própria da igreja, utilizada nas celebrações eucarísticas. Pergunta de Cleidiane Soares. Por que os casais divorciados não podem receber a Eucaristia? Não é excluir fiéis? Veja só, vamos pensar bem uma coisa. Não é que a pessoa divorciada não possa comungar. Quando a pessoa assume uma nova união, segunda união, ela aprende que ela está numa situação irregular, não significa julgamento, condenação. Ela está numa situação irregular que não lhe permite fazer a comunhão eucarística, porque ela está numa outra opção que foi feita. Mas o fato de divorciar-se não impede que a pessoa comungue, só o fato de divorciar, não é? Agora, é bom dizer o seguinte, a igreja exclui? Não. Eu vou exagerar, né? De repente, eu vou assassinar uma pessoa. É pecado grave, contra os mandamentos. Então, eu vou ficar sem comungar por ter feito isso. Não é a igreja que me excluiu. Eu me excluí através do meu comportamento, do meu gesto, do meu modo de agir. Fui eu que me excluí. Então é bom a gente entender as coisas, que não é a igreja que exclui. Nós temos os princípios de vivência, segundo a Escritura, segundo o ensinamento da igreja. Então, aqui as pessoas vão dizer assim, eu fui excluído. Não, você mesmo que se excluiu por causa do seu jeito de agir, do seu comportamento. Então é bom a gente entender as coisas direitinho. Pergunta de Benigna Nascimento, de Belém. No Alberto, esse ano teremos a festa de Pentecostes. Onde será e como será? Nós faremos a vigília de Pentecostes. Será na Praça Santuário, a partir de 13h30, no dia 27 de maio. Nós teremos várias atividades, representações teatrais, música, momentos de adoração, momentos de oração, de contato com o povo todo que vai estar lá. Às 18 horas, então, a grande celebração eucarística da Vigília de Pentecostes, que vai acontecer ali mesmo na Praça Santuário. Então, neste ano, nós resolvemos fazer ali na Praça Santuário essa celebração de Vigília de Pentecostes e todos estão convidados a comparecerem. Pergunta de Faustina Seabra, Belém. Alberto, o que é necessário para ser um diácono permanente? A pessoa tem que ser apresentada por uma paróquia. Não é assim, eu quero ser diácono. Não, eu tenho que ter uma história de participação na vida da igreja e a paróquia vai fazer o discernimento, então a pessoa vai ser apresentada pela paróquia. No segundo semestre nós vamos abrir mais uma turma de escola diaconal. Durante o ano que vem, eles terão que fazer o período chamado propedêutico, que é um resumo da doutrina cristã, uma verificação se realmente existe uma vocação. E depois, então, a pessoa fará os 4 anos de curso na escola diaconal para, então, sendo aprovado, ser eventualmente ordenado diácono.
Graça Martins de Belém perguntou o que vai mudar nas celebrações com o novo missal. Veja só, eu digo isso com muita clareza porque eu faço parte da comissão de tradução, então não vai haver nenhuma mudança substancial. O que acontece é acréscimo de celebrações de santos que foram beatificados, canonizados nos últimos anos, uma correção da própria tradução, mas a celebração da Santa Missa não vai mudar. É a mesma celebração eucarística, com alguns textos diferentes, com algumas aclamações, algumas coisas que contribuem para a nossa intensa participação na Eucaristia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.